Bom dia, hoje eu vou estar ensinando o Teorema de Thevenin e Teorema de Norton. Basicamente, eles são jeitos de simplificar um circuito complexo, né? E ele é muito usado quando tem uma carga alternante, certo? Só deixa eu anotar o Rn aqui. Rn. Tá bom. Eu vou começar por Thevenin e depois eu vou fazer Norton. E a gente vai chegar nos mesmos resultados, né? Porque eles são equivalentes. Então vamos lá. Como é que eu começo a resolução por Thevenin? Primeiro eu apago tudo isso aqui, deixo em aberto. E eu quero analisar a queda de tensão entre A e B, desses terminais aqui, né? Então vamos lá, qual seria a queda de tensão? A corrente, né? A tensão vem daqui, ela cai 10 volts, então já temos 10 volts. Ela segue por aqui e tem essa queda de tensão nesse resistor. Aqui tu tem que ficar esperto. Por quê? Com essa queda de tensão nesse resistor, tu vai perguntar: ué, mas eu não tenho a corrente, como é que eu vou descobrir? Ah, fácil. Aqui não tem corrente. Por quê? Porque aqui tem aberto. Como é que vai ter corrente se aqui tem aberto? Não tem corrente. Se não tem corrente, não tem queda de tensão. Então a minha resistência de Thevenin, a minha tensão de Thevenin vai ser igual a, VTH igual a 10 volts, certo? E a minha resistência de Thevenin, como é que eu calculo? Basicamente eu tiro as fontes de tensão e deixo em curto. Lembrando que se eu tivesse uma fonte de corrente, né? Se fosse uma fonte de corrente ao invés de uma fonte de tensão, eu não poderia deixar em curto, eu teria que deixar em aberto, ok? Ficaria alguma coisa assim. Mas como é uma fonte de tensão, né? Deixar em curto. E vamos analisar qual é a resistência que passa do ponto A até o ponto B. Então, qual é o jeito mais fácil que eu posso chegar do ponto A até o ponto B? Nesse caso, o A passa por esses 10 ohms e eu tenho um divisor de tensão aqui de um resistor de 0 ohms, que é o fio ideal, né? E um resistor de 15 ohms. Ele claramente não vai passar por esses 15 ohms. Por quê? Se tu pudesse ser pago sem trabalhar, você iria, né? Então, se eu pudesse chegar do ponto A até o ponto B sem fazer esforço, os elétrons também iriam. Então, eles passam por aqui e eles passam todos por esse curto aqui, certo? Basicamente, isso aqui vira quase inútil. Então, a minha resistência de Thevenin, que é a mesma resistência que a minha resistência de Norton, vai ser igual a 10 ohms, certo? Então eu vou ter o seguinte circuito, né? E agora vamos resolver por Norton, né? Vocês vão ver que dá a mesma coisa no final, mas, né? Eu prefiro fazer Norton porque é basicamente análise de malhas e é mais simples, sabe? Vamos lá. 10 volts, 5 volts. Tá. Como é que eu faço o circuito de Norton? Ao invés de analisar ele em aberto, eu vou analisar ele curto-circuitado. Então ele vai ficar só um fio reto aqui, o fio ideal, né? Um fio reto. E como é que eu faço a corrente de Norton? É só eu pegar a corrente que está fluindo aqui. Então, se a gente fosse fazer análise de malhas, isso aqui seria I1, né? Isso aqui é I2, que é igual à corrente de Norton. Porque é a corrente que está fluindo por esse curto-circuito, né? Então vamos lá. Eu não preciso fazer análise de malhas, não, porque a fonte de tensão está aqui no meio. Só precisaria fazer nessa malha aqui. Então fica 10 dividido por 10 ohms, que é 1 ampere, né? Então a minha corrente aqui, I2, ou corrente de Norton, vai ser igual a 1 ampere. Corrente de Norton igual a 1 ampere. Lembrando que a resistência de Thevenin e a resistência de Norton são iguais, então resistência de Norton igual a 10 ohms.
Então vamos substituir os valores aqui, né? 1 ampere, Rn que é igual a 10 ohms, e Rx, olha, para provar que os dois são iguais, eu vou converter de um para o outro, tá? Lembrando sempre que tensão de Thevenin é igual a resistência de Thevenin ou resistência de Norton vezes corrente de Norton. Isso aqui tem que bater, né? Então, 10 igual a 10 vezes, a minha corrente é 1 ampere, né? Então 10 vezes 1. Isso aqui tá certo. Então eu calculei corretamente a corrente de Norton e a corrente de Thevenin. Digamos que eu queira saber qual é a corrente no potenciômetro quando o potenciômetro vale, sei lá. Então deixa eu só mudar o circuito aqui. Quando o potenciômetro vale, sei lá, tipo 1 ohm. Como é que eu calcularia isso? 1 ohm. Aqui eu faço divisor de corrente, né? E aqui eu faço divisor de tensão. Então, na real é só fazer lei de Ohm, né? Aqui é 10 dividido por 11, que dá 0,909. Se fosse 2 ohms, seria 10 dividido por 12. Se fosse 3 ohms, seria 10 dividido por 13. E assim vai, né? Esse é o grande benefício dos circuitos de Thevenin e Norton. Se eu tenho uma carga que varia muito, eu posso simplificar o circuito complexo e transformar num circuito simples. Para calcular a corrente aqui no Rx, é só fazer divisor de corrente, né? Então se aqui fosse 1 ohm, seria 1. Peraí, deixa eu pensar. Ix igual a 1 vezes 1 sobre... Não, peraí. 10... Não. Qual é a resistência equivalente mesmo? Sobre 1. 10 em paralelo com 1. Então, 1.1 elevado a menos 1. 0,909. Ah, isso faz sentido, né? 0,909. Multiplicar por 1 e dividir por 1 não muda nada, né? Então a corrente X é igual a 909 mA usando o divisor de corrente, né? Basicamente é isso para Thevenin e Norton. Se vocês precisarem de ajuda para alguma coisa, podem me chamar. E é isso.